Uma ótima tarde na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia 11/11 de 2023. Eu quero te pedir para que se inscreva no canal no YouTube, assine o sininho de notificações, também deixe o seu like. Siga-me no Instagram, também no Facebook, para cada dia receber uma nova mensagem da Palavra de Deus. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o referente tema: a mão do Senhor está sobre você. Vou repetir para você gravar. A mão do Senhor está sobre você. O versículo que eu usarei como base para falar desse referente tema está no livro de Ezequiel, capítulo 37, o versículo é o primeiro, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para fora no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Tema da mensagem: a mão do Senhor está sobre você. Neste capítulo de número 37 do profeta Ezequiel, assim como alguns capítulos de seu livro, você vai ver ele tratando desse referente assunto, veio sobre mim a mão do Senhor. E nesse capítulo 37, Ezequiel ele vai ter uma experiência a qual ele parte com a mão do Senhor do mundo físico, natural, carnal, para o mundo espiritual, sobrenatural, onde ele é levado a um vale, em uma visão, em espírito, um vale de ossos secos, onde através da profecia, através da verbalização da palavra, ele vai ver aqueles ossos se juntarem, começar a crescer neles nervos, pele e carne, e voltarem à vida. E Deus vai falar que aqueles ossos simbolizavam a nação de Israel, morta espiritualmente, e que através da profecia e da palavra de alguém instruído e direcionado por Deus, poderia trazer de volta o espírito, a vida espiritual à nação de Israel. Então eu quero começar aqui com esse tema: veio sobre mim, sobre. Você vê que esse termo sobre a gente encontra em alguns livros da Bíblia. Em Pentecostes também tem essa palavra sobre. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Sobre é por cima, em cima. Você vai ver que em Atos dos Apóstolos, Paulo vai dizer: de repente sobreveio, sobre, de cima, um terremoto que abalou os alicerces do cárcere. No Êxodo não é a palavra sobre, mas é um vento também que veio do alto. E mandou o Senhor Deus um forte vento oriental, é um vento de cima para baixo, que soprou no Mar Vermelho, a qual que quando ele sopra no Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abre e a nação de Israel passa em chão seco. Então, quando fala sobre, é algo que está vindo de cima. Isaac Newton, ele descobre a lei da gravidade, que tudo aquilo que sobe desce, quando desce, desce com mais peso. Tem vídeos, tem uma cena bem famosa que a gente vê ali quando se descobre a lei da gravidade, uma maçã caindo de uma árvore na cabeça de uma pessoa. Você vê que tudo aquilo que sobe, quando desce, desce com mais peso. Se a gente pegar qualquer material, vou usar aqui o saco de feijão de 1 kg, e você jogar esse saco de feijão, soltar ele, esse saco de feijão de 1 kg, a minha altura é 1,70 m, soltar ele no chão, e no chão tiver uma balança, quando ele bater, ele bate na balança marcando 10 kg, porque ele vai pegar o impulso, a velocidade, então vai bater com mais peso. Tudo aquilo que sobe, quando desce, desce com mais peso. Esse mesmo 1 kg jogado, soltado de uma casa de 3 andares, quando ele bater em uma balança lá no chão, vai marcar 100. Se for de um prédio, pode marcar 1 tonelada. Se acertar a cabeça de alguém, é óbito certeiro. Então, tudo aquilo que sobe, quando desce, desce com mais peso. Ezequiel ele fala que veio sobre ele a mão do Senhor. A mão do Senhor está sobre você. Então, sobre é porque a mão de Deus, ela veio do alto. E Deus está onde? Está no céu. Nós temos 3 céus. Nós temos o céu aqui atmosférico, onde que para baixo desse céu tem o oxigênio, onde as aves voam, os pipas, os balões, os aviões. Nós temos também o céu espacial, que é o céu que a gente consegue ver à noite, onde ali está as estrelas, onde também está a lua.
Ali não chega avião, não chega pipa, não chega balão, mas a NASA consegue chegar. Nós temos o terceiro céu, que é da onde que a mão de Deus desceu sobre a vida de Ezequiel. Ali não tem NASA, ali não tem foguete, não tem balão, não tem drone que chegue lá. Apenas através de Jesus Cristo nós podemos chegar lá. Paulo disse que foi levado ao terceiro céu e ele viu coisas tão inefáveis que não é cabíveis nem de falar, né? Então, tudo aquilo que sobe, quando desce, desce com mais peso. Então, a mão de Deus descendo do terceiro céu sobre a vida de Ezequiel vem com grande peso sobre a vida dele. E ali, então, tinha um peso de Deus sobre a vida do profeta. E quando nós temos um peso de Deus sobre a nossa vida, não dá para a gente viver mais do mesmo jeito. Não dá mais para viver da mesma maneira que a outra hora vivia no mundo. Fazendo o que quer, segundo a sua própria vontade, tomando as suas próprias decisões, fazendo as suas próprias escolhas. Porque Deus, sim, Ele nos dá o livre-arbítrio, mas Ele nos dá a direção daquilo que Ele quer que a gente faça. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A mão do Senhor está sobre você. Você vê que no livro do Gênesis, pós Deus ali criar o mundo, né? Criar ali o sol, a lua, tudo Deus vai criando através da sua palavra, através do haja. Mas quando Deus vai criar o homem, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Deus vai usar uma matéria a qual ele mesmo já havia criado, que já estava em existência, que era o pó da terra. E Deus o forma. Então Deus usa suas mãos para formar ao homem. A mão do Senhor está sobre você. A Bíblia também diz que aparece uma mão misteriosa no palácio de Nabucodonosor, onde a mão misteriosa vai deixar uma mensagem comunicativa através de uma linguagem a qual Nabucodonosor não conhecia, escrita assim: Menel, Menel, Tekel, Ufarsim, a qual o profeta Daniel foi chamado para interpretar. Pesado foste nas balanças, foste achado em falta, e contados são os dias do teu reino. Então a mão do Senhor, ela aparece muito em vários textos da Bíblia. Em Jeremias, no capítulo de número 18, a Bíblia diz que Deus fala: Jeremias, levanta e desce à casa do olheiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. E ele diz que quando chega, ele vê o olheiro trabalhando sobre o barro, sobre o vaso. E a Bíblia diz que o vaso ele se quebra na mão do olheiro. Então o olheiro, para trabalhar no vaso, ele vai usar as suas mãos. A mão do Senhor está sobre você. Interessante que quem se quebra é o vaso e não o olheiro que quebra o vaso. O vaso estava quebrado, o vaso estava machucado, o vaso estava triste, o vaso estava ferido, mas o vaso estava na mão do olheiro. E o olheiro vai fazer daquele vaso trincado, quebrado, rachado, doído, sofrido, ferido, um vaso novo. Não importa como você está, o importante é você estar nas mãos do olheiro. Uma coisa é as mãos de Deus estar sobre você, outra coisa é você decidir sair debaixo das mãos do Senhor. E nós temos sim esse livre-arbítrio de tomar essa escolha e essa má decisão de decidirmos sair debaixo das mãos do Senhor. Mas é notório que sim, sofreremos as consequências, porque uma outra hora onde nós afligíamos o inferno, anunciando a palavra de Deus, ganhando almas para Jesus, falando de vida, trazendo o espiritual para o mundo carnal, após nós retrocedermos, sim, sofreremos as consequências, pois o mundo espiritual irá nos atacar. E a vontade do diabo é envergonhar aquele que uma outra hora estava fazendo a vontade de Deus. Então não saia debaixo da mão do Senhor. A mão do Senhor está sobre você e Ele não a retirará de sobre você, mas você é quem tem que tomar a decisão de não sair debaixo dela. A Bíblia também diz que quando Jesus ele veio andando sobre o mar, ali na tempestade, os discípulos vão se assustar e vão dizer: é um fantasma. Jesus vai dizer: calma, sou eu. Pedro então vai dizer: Senhor, se for o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. Jesus vai dizer: vem. Pedro desce do barco e começa a andar. Só que por causa da tempestade, do vento contrário, e por causa da falta de fé dele, ele começou a olhar para um lado e para o outro, deixar de olhar ao caminho, a direção que ele estava seguindo, ele começou a se afundar. Mas aí já a Bíblia diz que Jesus estende a sua mão e levanta Pedro, e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então aparece muito a mão do Senhor na Bíblia. A mão significa que a mão ela nos abraça, a mão ela nos ajuda, a mão ela nos cumprimenta, a mão nos socorre, a mão ela se abre, a mão ela fecha, a mão traz para perto, a mão dá carinho, a mão dá sinal e a mão fala. Você vê que no Nabucodonosor a mão falou. Nós temos também as linguagens de sinal: A, B, C, D, E, F, G, H,
IJLMNOPQRSTUVXZ. Então a mão ela também fala. A mão empurra, a mão corrige, a mão agride, a mão se fecha, a mão se encolhe. Então a mão do Senhor ela está sobre você. E quando você tem um chamado, tem um propósito, a mão do Senhor vai trabalhar para que você chegue até o propósito que Deus ele tem para sua vida, né? Então não fuja. Não fuja, porque muitas das vezes a gente queremos viver o propósito de Deus na nossa vida, mas só que do nosso jeito, querendo desviar ou fugir do processo a qual Ele tem para nós. A mão do Senhor está sobre você e ela trabalhará para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Fique com essa mensagem, uma ótima tarde, um ótimo final de semana, em nome de Jesus.